Comprar casa em Portugal ficou ainda mais difícil. É que já não era difícil o suficiente. E porquê é que eu estou a dizer isto? É que o Banco de Portugal definiu que a nova taxa de esforço máxima passa dos 50% para os 45%. E isto significa que vai ficar mais difícil comprar casa, mas se formos analisar, também pode ter um lado bom e é isso que eu te vou explicar neste vídeo. Antes de mais, quero só dar-te uma explicaçãozinha rápida sobre o que é a taxa de esforço. Basicamente, o banco, quando pedes um empréstimo, olha para aquilo que tu ganhas líquido. Vamos dizer que são 2.000 euros por mês. A taxa de esforço significa que a prestação que vais pagar ao banco não pode nunca exceder essa percentagem do teu ordenado, que até agora eram 50%. Ou seja, se tu ganhas 2.000 euros limpos por mês, então a prestação que tu ias pagar ao banco mensalmente não podia passar 2.000. Como a taxa de esforço máxima baixou dos 50 para os 45, para alguém que agora ganha 2.000 euros limpos, que já é um ordenado espetacular em Portugal, não vai poder ter uma prestação acima dos 900 euros. Atenção que a taxa de esforço máxima não é aquela que normalmente é aplicada pelos bancos, ou seja, eles antes podiam ir até 50%, mas normalmente ficavam-se ali pelos 40, 45%, portanto agora, baixando o máximo para 45%, é expectável que eles também baixem a sua taxa de esforço normal e tipo os 45 é para os melhores casos e para os casos normais se calhar vai ficar ali entre os 35 e 40, ainda não se sabe bem porque é uma coisa nova. Assim que a gente olha para isto, a primeira coisa que podemos tirar é que o valor máximo de uma casa que nós podemos comprar acabou de baixar, ou seja, se antes o banco me emprestava até 300.000 euros, agora só vai emprestar até 280. E como os preços das casas estão aquilo que nós sabemos, isto significa que vai ficar ainda mais difícil comprar uma casa. Porquê é que o Banco de Portugal fez isto? Não me parece uma coincidência isto aparecer depois de aparecer o financiamento a 100%. Porque isto quer dizer o quê? Que agora uma pessoa para comprar uma casa, e nesse sentido é mais fácil do que era há 2 anos atrás, não precisa ter aqueles 10, 15% guardados. Casas até 340.000 euros, com a garantia jovem, não pagam impostos e não precisas ter os 10%. Portanto, isto significa que muita gente recorreu a financiamento bancário e que se calhar alguma dessas pessoas não deveriam fazê-lo. E eu acho que o Banco de Portugal olha para isto e diz não, nós temos que tentar proteger os portugueses que não têm assim tanta literacia financeira, porque se calhar estão-se a meter num empréstimo que para a vida deles vai ser depois mais tarde um grande problema. Até porque repara, o principal negócio de um banco é emprestar dinheiro. É assim que eles fazem dinheiro através das taxas de juros. Eles pedem o dinheiro mais barato, emprestam-te mais caro e a diferença é lucro. Isto significa que todo o interesse do banco é exatamente emprestar dinheiro desde que tenha alguma garantia que tu consegues pagar de volta. Onde é que está a notícia menos má no meio disto tudo? É que repara, tu tinhas ali uma casa de 300.000 euros e tinhas X pessoas que conseguiam fazer uma proposta para aquela casa. Esse número agora vai descer um bocadinho porque há uma parte desses compradores que já não atingem os 45% para conseguirem pedir um empréstimo. Então, essa casa de 300.000 euros vai ter um bocadinho menos procura, o que significa que o mercado imobiliário poderá abrandar ligeiramente com esta medida. Não sinto que seja uma coisa que vai fazer a diferença da noite para o dia, mas pelo menos vai ajudar a travar um bocadinho esta cena das casas ser mais caras e mais caras e mais caras e mais caras. Atenção que isto é só uma teoria minha e pode não acontecer porque nós temos efetivamente muita gente à procura de casa, muita gente a querer comprar casa e então existe sem dúvida nenhuma mais procura do que oferta e não acho que é por aqui que deixe de existir tanta procura. Mas pode ajudar. E para dar aqui um bocadinho de contexto, esta história da taxa de esforço aparece porquê? Porque antigamente os bancos emprestavam dinheiro à balda. Consegues pagar? Perfeito. Não consegues? Não tem problema, toma lá, isto depois um dia mais tarde vê-se. Epá, e viu-se, tens mais de 20 anos, sabes perfeitamente que sentimos na pele esta história do emprestar dinheiro para toda a gente. Então foi uma forma do Banco de Portugal, e isto faz atenção em todo o mundo, proteger um bocadinho as pessoas e dizer aos bancos, também não é para emprestar assim à toa. Como comprar casa é um investimento, mas existem muitos outros que podemos fazer e de forma mais simples. Quero-te falar do patrocinador do vídeo de hoje, a XTB. Trata-se de uma corretora onde podemos comprar pequenas partes de empresas como a Apple ou a Google, ações ou ETFs de uma forma muito simples. A parte difícil é estudarmos para percebermos onde é que queremos investir, mas depois são 2 ou 3 cliques e até podes investir com apenas 15 euros por mês, criando um plano mensal que investe automaticamente nos ETFs à tua escolha. Uma das melhores coisas na XTB é que nos produtos em euro até 100.000 euros não tens qualquer tipo de comissão e se tiveres lá dinheiro parado que ainda não investiste,
A XTB paga-te juros sobre esse dinheiro, mas também podes, através da e-wallet, usá-lo para fazer compras. Outra coisa que eu adoro na plataforma é que também tens lá uma secção só dedicada a notícias, tutoriais e aprendizagem, para que se ainda não estás confortável a fazer o teu primeiro investimento, possas ir aprender. Criar uma conta é grátis, super simples, portanto, se queres começar a molhar o pezinho no mundo dos investimentos, tens o link na descrição. Agora, se eu sinto que já atingimos a melhor fórmula de taxa de esforço possível, não. Eu até sinto que a taxa de esforço devia ser uma coisa feita por escalões, como é o IRS. Imagina uma pessoa que ganha 1.200 euros limpos por mês e o banco diz assim, eu só empresto até 50%, agora até 45%, portanto, a tua prestação não pode exceder os 550 euros. A esta pessoa depois sobram-lhe 650 euros para viver o resto do mês. É muito apertado. Se tiver algum tipo de manutenção na casa, alguma coisa que aconteça, ou um infortúnio de saúde, vai ser muito difícil para esta pessoa. Portanto, eu acho que a taxa de esforço faz sentido e para a pessoa viver confortável e descansada, até deveria ser um bocadinho mais pequena. Agora diz-me assim, uma pessoa ganha 10.000 euros limpos por mês. Uma prestação mais de 5.000 euros por mês já fica esticado. Porquê? Porque a pessoa não consegue viver com, em vez de 4.000 euros por mês. Percebes o meu ponto? Mas também não me parece que isto seja das coisas mais importantes para pensarmos. De qualquer das formas, eu não sinto que é mexerem na taxa de esforço que vão resolver o problema da habitação em Portugal. Aí temos que olhar de uma forma muito mais incisiva para quais é que são os problemas. E o primeiro, eu acho que é claro para todos. Faltam casas. Durante décadas, a construção sempre foi uma área altamente burocrática, muito difícil, não é extremamente lucrativa, portanto também não tens muitas empresas a quererem operar nesse setor. E depois, quando se decidiu abrir as portas a que pessoas viessem para Portugal, foi tipo, ok, nós vamos ter aqui mais 1 milhão e meio de pessoas, mas o número de casas construídas é o mesmo. Como diz o outro, em retrospectiva, era inevitável. E atenção, eu não acho que comprar uma casa deva ser a cena mais fácil do mundo, porque estamos a falar da maior compra da nossa vida, portanto, naturalmente, deve ser uma coisa mais difícil. Agora, uma coisa é ser difícil, outra coisa é ser praticamente impossível e estarmos a ser roubados quando olhamos para o preço dos salários médios e o preço das casas. Quer dizer, não bate a bota com a perdigota. E isto leva-me ao segundo problema, que é, nós cá ganhamos pouco, mas nós vivemos num mundo global e, portanto, existem pessoas noutros sítios que ganham mais e que para eles o nosso mercado não é assim tão caro. Eu não sei se tu sabias, eu não sabia até fazer a pesquisa para este vídeo, por isso é que eu também gosto de fazer estes vídeos, porque aprendo sempre muita coisa quando estou a pesquisar, mas no último ano 28% das casas que foram vendidas em Portugal foi em investimento estrangeiro. Aquelas pessoas que ganham bem mais que nós e que então nós não conseguimos competir porque em Portugal produz pouco e ganha-se pouco. O terceiro problema é a dificuldade na nova construção. Eu lembro-me quando o ano passado o governo disse, não, mas nós temos aqui todo um plano para tentar melhorar este problema e temos aqui a garantia do Estado que entrou quase logo em vigor, mas também vamos remover as burocracias para a construção de novas casas. Eu acho que isto foi dito há 6 meses atrás e só agora é que está a começar a sair cá para fora os efeitos do que foi prometido. Ainda assim, e daquilo que eu vi, não me parece que seja de todo o suficiente, e acho que é um passo na direção certa, mas acho que continuamos com o problema de sermos um país altamente burocrático, e não é só na construção de casas, é em tudo, mas esse problema vai continuar. E atenção, eu acho que é importante proteger aquilo que as pessoas vêm da rua, ter o ordenamento do território, isso é muito importante. Agora, Bernardo, tu preferes ter um Portugal todo organizadinho, que não há prédios muito altos e é tudo muito bonitinho, mas as pessoas não conseguem comprar casa, ou um Portugal que se calhar não é assim tão bonito de olhar, mas em que toda a gente consegue viver confortável e comprar casa. Eu prefiro esta opção. Se o ideal era ter os dois, claro que sim, mas eu sinto que este barco já zarpou um bocadinho. Ora, o quarto problema, isto foi tipo um eureka moment para mim, é que se tu reparares, o próprio Estado inflaciona o preço das casas. E não é de hoje, é de há muitos anos atrás. Porquê? Sempre que tu compras uma casa, tu tens que pagar impostos. Estamos a falar do IMT, que é o imposto sobre a transação, tens que pagar o imposto de selo, e para teres uma noção, isto depende da casa, mas os impostos ficam entre 5% a 10% do valor da casa. Imagina que tu vais comprar uma casa de 300 mil euros. O custo da casa não te fica em 300 mil euros, fica em 320 mais ou menos, a menos que seja jovem, seja a tua primeira casa, já vamos falar disso. Agora, isto é uma medida de há pouco tempo e só para uma parte da população. Ou seja, até aqui, até haver esta medida,
todas as casas era isto que acontecia. E agora eu vou-te pôr um cenário muito simples. Imagina que tu compras a casa, 300 mil euros, pagas mais os 20 mil euros em impostos e depois vais para a casa e dizes, olha, afinal não era isto que eu queria, não está na zona certa, ou a casa não era bem aquilo que eu pretendia, eu quero ir procurar outra e vou vender esta. E isto, atenção, passaram-se uns meses desde que tu compraste a casa, é uma coisa totalmente legítima, porque uma pessoa não sabe se gosta ou não até experimentar, a verdade é esta. O que é que vai acontecer? Tu vais fazer as contas e vais dizer assim, espera lá, eu gastei 320 mil euros com a casa, pá, e a casa está absolutamente igual, as condições de mercado estão as mesmas, por que valor é que eu vou vender a casa? Pelos 300 mil que comprei? Não, porque assim vou perder dinheiro e a regra número 1 de qualquer investimento é não percas dinheiro. Então, naturalmente, esta pessoa, o valor mínimo pela qual vai aceitar vender a casa, a menos que esteja desesperada, é os 320 mil euros para, ok, não ganhou dinheiro, mas pelo menos também não perdeu. E neste processo, o Estado, através dos impostos, transformou uma casa de 300 mil euros numa casa de 320 mil euros. Só que depois, alguém vai comprar essa casa. E esse alguém já não vai pagar 320. Vai pagar 320 mais impostos, vamos dizer 340. Quando essa pessoa quiser vender a casa, já vai querer pelo menos recuperar 340 mil euros e por aí em diante. Ora, o Estado ganhou dinheiro quando a casa foi construída, com as licenças, com os IVAs, etc. Ganhou dinheiro na primeira transação do imóvel, quer dizer, aquilo é um ativo, a casa nós achamos que é nossa, mas não, porque o Estado, ao longo da vida daquela casa, vai ganhar muito mais dinheiro que nós se a casa for transacionada várias vezes. É um grande negócio, pá. Portanto, eu daqui tirei, pá, isto foi muito difícil, mas tirei uma grande ideia que é, bora abolir os impostos nas compras de casa, mas tipo, de todas as casas, que é para o Estado não inflacionar o preço das casas, elas sofrerem só a sua valorização natural. Agora tu estás aí a pensar desse lado, Bernardo, mas para os jovens, aquelas casas até 300 e tal mil euros ou 600 e tal, tens ali também alguns benefícios, o Estado removeu os impostos. E é verdade, fez muito bem, foi um passo certo para travar a inflação das casas. Só que ao mesmo tempo introduziu a garantia dos 10% que antes tu precisavas de dar. Isto fez o quê? Com que mais pessoas pudessem comprar casa, ou seja, meteu mais pressão no mercado por aí. Esse mercado das casas de 100 e tal, 200 e tal, 300 mil euros a dispararem de uma forma absurda, porque de repente tu tens a pessoa a dizer eu dou 210, eu dou 220, eu dou 230. Porquê? Porque não precisam de ter o valor do sinal nem o valor dos impostos para dar, que tradicionalmente, sem ser claro o teu vencimento, é outra coisa que trava ali o negócio. Dizer assim, olha, eu quero comprar uma casa 200 mil euros, mas se eu na minha conta bancária só tenho 18 mil euros, então eu não consigo comprar a casa de 200 mil euros porque ainda me falta dinheiro para pagar a entrada. É o chamado tapas de um lado com uma medida que podia efetivamente ajudar, mas destapas do outro. Só que depois eu ponho-me a pensar, tipo, as pessoas no governo, nós achamos que são tipo os políticos, são aqueles aliens, só que eles são pessoas iguais a nós. E normalmente são pessoas já com alguma capacidade financeira, ou seja, são pessoas que, regra geral, já têm uma, duas, ou, como já se viu em vários exemplos, várias casas. E agora eu pergunto, que ser humano é que ia tomar uma decisão que ia desvalorizar o património pessoal? Era a coisa certa a fazer, mas quando há estes interesses por trás, eu percebo que alguma coisa nuclear está mal. Dito isto, e para não acabarmos numa vibe negativa, quais é que são as soluções? A primeira parece muito óbvio, que é ter um país mais capaz a gerar mais riqueza, como? Apostando mais em empresas que geram valor para o país. Empresas que tiram os euros e os dólares de lá de fora e os metem em Portugal, em vez de fazer ao contrário. Digam o que disserem, empresas que geram mais valor e ganham mais dinheiro são empresas que pagam melhor aos seus funcionários, até porque depois o próprio mercado é mais competitivo e se tu tens um talento ali e não lhe pagas X, a outra empresa que também está a ganhar bem vai pagar. Isto, por exemplo, na área das tecnológicas é super normal até cá em Portugal. A segunda solução é acabar com os impostos na transação de imóveis, tipo, podes comer o imposto na primeira venda, mas depois a partir daí deixa estar. Acabe-se com as burocracias, cada município estabelece o seu conjunto de regras e depois é só obedecer essas regras, construir e no final fiscalização. Tá bom. E por último, incentive-se a construção. Faça-se uma estrutura de tal forma a que é benéfico ter uma empresa de construção e andar por aí a construir muitas casas. Por falar em casas, também tenho recebido muitos comentários de malta a dizer Bernardo, e tu não andavas à procura de casa? Como é que esse processo está? Porque eu disse que ia dando updates e entretanto não saiu mais nenhum vídeo. Pois bem, acontece que esse vídeo teve muito mais visualizações do que eu estava à espera
e depois eu percebi, ok, eu ando aqui em processos negociais com bancos, com proprietários, não me convém, porque eu sou sempre super honesto, estar aqui a expor o que é que eu penso dos processos antes de ter o processo concluído. E portanto, existe um vídeo que já está feito e já está pronto, e existe outro vídeo que já está à espera de ser gravado, mas eu só vou lançar esses vídeos das duas uma, ou quando desistir de procurar casa, ou quando tiver encontrado uma casa. E a verdade é que neste mercado terrível para compradores, ainda ambas podem acontecer.